Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabia o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje nos mostra que naquele tempo a celebração da Páscoa acontecia anualmente no templo em Jerusalém. Era uma das 3 festas anuais que exigiam o comparecimento de todos os homens, sendo as outras a festa de Pentecostes e a dos tabernáculos. A festa da Páscoa comemorava a saída dos judeus da escravidão do Egito e comemorava aproximadamente no 14º dia de abril em nosso calendário, durante 7 dias ao todo. A Páscoa, propriamente, era celebrada no dia inicial, seguindo-se depois a festa dos pães ázimos. Muitos judeus com suas famílias viajavam do mundo inteiro para Jerusalém durante essas festas. Assim, durante a Páscoa, a área do templo ficava sempre abarrotada com milhares de visitantes, além dos seus habitantes. Todo o israelita de 20 anos para cima tinha que pagar anualmente na tesouraria sagrada do templo meio ciclo com um oferecimento ao Senhor, e isto com a tradicional e antiga moeda hebraica deste valor exato. O povo também era obrigado a oferecer animais como sacrifício pelos pecados. Muitos não podiam trazer consigo seus animais porque vinham de longe, ou porque não dispunham de animais nas perfeitas condições exigidas. Havia, portanto, grande procura de moedas de meio ciclo, assim como de animais próprios para os sacrifícios e holocaustos da festa da Páscoa. Para facilitar o comércio, os líderes religiosos permitiam que cambistas de moedas e comerciantes montassem suas bancas e barracas na corte dos gentios, no templo, mediante um aluguel. Era lucrativo para os negociantes e rendosos para os sacerdotes, à custa dos que vinham
oferecer sacrifício. O templo de Deus estava sendo usado de forma inadequada e a perseguição do ganho material e o uso de práticas gananciosas predominavam. A casa de Deus tinha se tornado uma espécie de bolsa de mercadorias ou feira livre. O Senhor indignou-se com isto e, tendo feito um chicote de cordas, expeliu todos do templo com seus animais, espalhou o dinheiro dos cambistas e virou-lhes as mesas, dizendo aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Pois estavam fazendo um escárnio da casa de Deus. Ao término do seu ministério, aproximadamente 3 anos mais tarde, ele repetiu esta limpeza, pois o motivo de lucro daquela gente era mais forte que o desejo de conservar a santidade do templo. Deus sempre preveniu seu povo contra o uso do culto a ele para o seu próprio enriquecimento. O que o Senhor fez naquelas ocasiões não foi cruel ou injusto, mas era apenas a manifestação de sua santidade e justiça, o que fez com que seus discípulos se lembrassem do versículo no Salmo 69,9. O zelo da tua casa me devorou. Este salmo é citado 17 vezes no Novo Testamento e é um dos 6 salmos mais citados no Novo Testamento. Jesus tinha amplos motivos para dizer que os comerciantes gananciosos haviam transformado o templo de Deus num covil de salteadores. Para poder pagar o imposto do templo, os judeus e os prosélitos procedentes de outros países tinham de trocar seu dinheiro estrangeiro por moeda aceitável. Os cambistas operavam negócios lucrativos, cobrando uma taxa para cada moeda cambiada. Jesus os chama de salteadores. Sugere que as taxas deles eram tão excessivas que na realidade extorquiam o dinheiro dos pobres. Alguns não podiam levar seus próprios animais para ser sacrificados. Todos que os levavam tinham de submetê-los a um exame feito por um inspetor no templo por uma taxa. Muitos que não queriam arriscar-se a ter o animal rejeitado, depois de trazê-lo de longe, comprava um leviticamente aprovado dos negociantes corruptos no templo. Muitos dos camponeses pobres eram bem enganados ali. Há evidência de que o ex-sumo sacerdote, Anás e sua família, tinham capital investido nos comerciantes do templo. Escritos rabínicos falam de bazares dos filhos de Anás. O lucro que recebiam dos cambistas e da venda de animais na área do templo era uma das suas principais fontes de renda. A ação de Jesus de expulsar os comerciantes não só tinha por alvo o prestígio dos sacerdotes, mas também os bolsos deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Amém.